ok? Obrigado, Bernardo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como o comunismo ele está mais vivo do que nunca na sociedade mundial. Tem um grupo que produz vídeos sobre a educação brasileira, chama-se Brasil Paralelo. Em uma chamada para um documentário deles, o entrevistado disse: "O comunismo morreu de podre." O Brasil Paralelo é um site, um grupo que produz conteúdos muito bons, por sinal. Mas eles são especialistas em educação brasileira. Mas veja, você tem um grupo importante da direita dizendo que o comunismo morreu de podre. É uma fala inocente. Ainda mais vindo de um grupo da direita especialista em educação. Eu fiz umas anotações para ficar mais fácil de explicar para vocês, usar as palavras corretas e não me embaraçar no vídeo. Então vamos lá. Conversando... Deixa eu só pausar aqui. Conversando com um amigo meu, eu disse para ele que o comunismo manda no mundo. E ele me respondeu. Ele me disse, já mandou. Ou seja, na ideia dele o comunismo já mandou, mas hoje o comunismo já caiu de podre, igual referiu o entrevistado do grupo do Brasil Paralelo. Então você vê, a maioria das pessoas que tem um conhecimento político e geopolítico tem esse mesmo pensamento. Na minha opinião, isso dá ainda mais força para o comunismo, pois ele se torna um inimigo ainda mais invisível do que ele já é. Porque como você vai combater o comunismo se ele não existe? Então é isso que eles querem que nós acreditamos. Ok? O que estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, é um plano comunista muito bem elaborado. Um teste talvez sem volta de como controlar a humanidade. Talvez a nossa liberdade pós este teste nunca mais será a mesma, se a gente não reagir e deixar acontecer o que vem acontecendo no Brasil e no mundo também. É um teste de como controlar as pessoas. O que vem acontecendo, pelo menos no Brasil, estão soltando presos perigosos, pessoas que mataram, que roubaram, cometeram latrocínio, pessoas de altíssima periculosidade, em nome da saúde. E em nome da saúde também estão prendendo o cidadão de bem em sua casa. Tudo em nome da saúde. Em nome da saúde estão soltando os criminosos perigosos e em nome da saúde estão proibindo o livre-arbítrio das pessoas de ir e vir. Estão proibindo as pessoas de trabalharem. Como você poderia imaginar, há pouco tempo atrás, que seria crime você trabalhar? Como isso seria possível? Como seria inimaginável? Para você ver como o plano é muito bem elaborado. Tudo em nome da saúde, isso que vem acontecendo. Isso sem mencionar o caos que vai gerar. Muito provavelmente, esse caos... O que vai acontecer? Pais de família que nunca roubaram um lápis na vida, que nunca roubaram nada, zero, vão começar a roubar, porque vai faltar comida, ele vai chegar em casa e não tem o que comer, não tem aonde comprar. É claro, se continuar, se não parar agora, qual a opção dele? Roubar para sustentar a sua família. Isso é muito perigoso. E sem a gente entrar no mérito que a paralisação horizontal não é eficaz. O que eu quero dizer com isso?
você paralisar todo mundo, fazer um lockdown completo, não é eficaz. Pois o vírus ele não vai embora porque nós ficamos em casa. Ele já faz parte da humanidade. Ele sofreu essa mutação, ele já existe há muitos tempos. Sofreu a mutação ou em laboratório provocado por alguém, por um laboratório provocado proposital, ou que sofreu mutação genética normal dele mesmo. Então ele já faz parte, ele não vai mais embora. Ele só vai ter a curva dele achatada quando 60%, 70% da população estiver infectada. E muitas pessoas que têm imunidade boa, ou a grande maioria, não vai nem sentir o vírus. É igual o presidente falou, uma gripezinha, um resfriado. Aí se a pessoa está com a imunidade baixa e já apresenta um quadro clínico complicado, com outras patologias, tende um risco de ter um agravamento maior. Mas é como qualquer outra gripe, é assim. Então, não faz sentido. A letalidade do vírus ela é muito baixa se compararmos a outras patologias. Com essas afirmações feitas, notamos a força que o comunismo tem, pois usando métodos nada convencionais, conseguiram o controle e a manipulação de todo o planeta. Então você vê como o comunismo ele está presente em todas as áreas da sociedade. Todas, sem exceção. O comunismo em si, ele não é uma ideologia, como vários filósofos afirmam. O comunismo, na verdade, ele é a maior organização e mais antiga organização mundial que controla o mundo. Como assim? Então, dentro do comunismo, nós podemos afirmar que existe muitas ideologias, mais de 100, 50, 100 ideologias dentro do comunismo. Então, ele em si não é uma ideologia. Ele é uma organização muito antiga, se não a mais antiga, que controla o mundo. E dentro dele nós temos as ideologias, dentro do comunismo. Como isso é possível? Pois essas ideologias dentro do comunismo, ele é como camaleão, ele se adapta às realidades locais. Vou colocar um exemplo. O comunismo aplicado nos Estados Unidos não é o mesmo comunismo aplicado no Brasil. O comunismo aplicado no Brasil não é o mesmo aplicado na Venezuela. Por sinal, na Venezuela a dose foi muito grande, quase letal. Né? Porque na Venezuela, um país que já foi muito rico, um produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, as pessoas passando fome. Então, a dose do comunismo foi aplicada muito forte e o resultado foi o esperado, na verdade. Na verdade, o comunismo ele se reinventou pós anos 50, 60. O que nós víamos falar do comunismo antes disso, o que Marx descreveu, na verdade, Gramsci já deu uma modernizada no comunismo e também a faculdade, a Universidade de Frankfurt. O pessoal de Frankfurt modernizou o comunismo, que é o que nós temos hoje. Ele se reinventou porque, na verdade, quando eles viram que a estratégia do proletariado não estava surtindo efeito, então ele se automodernizou-se. Um dos métodos muito bem usados pelo comunismo, pelas ideologias que tem dentro do comunismo, né, as sociais-democracias e assim por diante, qual é o método muito bem usado e que deu certo para o comunismo? A divisão de classes. O que é a divisão de classe? É você jogar o que nós conhecemos muito bem no Brasil aqui, que o PT chegou a fazer muito bem feito, a esquerda brasileira, que foi jogar ricos contra os pobres,
negros contra os brancos, héteros contra os gays, patrão contra empregados. É a famosa frase dividir para conquistar. Esse é o lema. Porque quando você tem uma sociedade unida, é muito difícil de você se apoderar, se apropriar-se dela. Mas quando você consegue dividir essa sociedade, é muito mais fácil, pois você conquista uma de cada vez. Até chegar 100% da sociedade ou a maioria dela. Você não precisa nem chegar a 100%. Se você tem a maioria, você já tem o controle absoluto de tudo. Como você conseguiu isso? Fazendo guerra, matando, como o comunismo antigo era, uma luta armada? Não. Usando os meios da tal social-democracia. Quem me acompanha no canal sabe que eu postei vídeos falando que seria uma estratégia chinesa para comprar commodities mais barato do mundo todo. Commodities, ações de empresas do mundo todo. Né? Eu mencionei isso em vídeos anteriores, que foi uma estratégia chinesa. Certo? Isso também é verdade, não é mentira, também é verdade. Mas, sem dúvidas, não é só isso, é muito maior que isso. É muito maior. É o famoso teste pelo controle da humanidade. Então podemos notar, se nada for feito e nós ficarmos quietos e deixar acontecer do jeito que está acontecendo no mundo, o teste foi muito bem sucedido. E sem dúvidas, a nossa liberdade nunca mais será a mesma, nunca mais. Porque eles tiveram o gosto do controle da humanidade. E eles vão arrumar, com certeza, vão tecer outros caminhos do controle da humanidade. Logo, é sem volta. É sem volta. Porque com a evolução da tecnologia, as redes sociais, o povo ganhou voz. Ficou mais difícil mentir e controlar a população. Então o que temos hoje é o uso da tecnologia a favor do establishment, do comunismo. O comunismo invisível que manda no mundo é a favor disso. Então, quando você vê um esquerdista, igual eu já vi vários vídeos e presenciei também, um esquerdista aí, que é bem integrado na política de esquerda, já vi vários vídeos, eles dizendo, eu odeio a burguesia, eu odeio o capitalismo, eu odeio a classe média. Isso é só um idiota, massa de manobra, falando bobagens. Isso não existe. Porque o comunismo, em hipótese alguma, ele quer destruir o capitalismo ou a burguesia. Pois o comunismo vive do capitalismo. Na verdade, ele usa do capitalismo para disseminar a ideia comunista no mundo todo. Por que vocês acham que o grande capital internacional financia a esquerda mundial? Nós temos aí, do grande capital internacional, família Rockefeller, Bill Gates, George Soros, família Ford. No Brasil nós temos Paulo Lemann, temos o Grupo Globo, entre outros. Que na verdade, esse é o grande capital internacional que eles usam da esquerda para disseminar o comunismo no mundo. Tem um vídeo que eu fiz sobre o capitalismo que fala o porquê que o grande capital internacional não quer o crescimento mundial de uma forma ampla. Busquem lá no canal que vocês vão ver, quem não assistiu esse vídeo. Eu vou usar uma metáfora sobre por que o comunismo não quer matar ou destruir o capitalismo. Vamos dizer que o capitalismo é um boi e o comunismo é um parasita, um carrapato que vive no boi. Nesse caso, o boi não pode morrer.
Porque caso o boi morra, o carrapato também morre. O boi é o capitalismo, é quem produz, é quem gera riqueza, quem gera toda a riqueza mundial. E o carrapato é o comunismo, que está lá sugando o sangue e as energias do boi. Então, logo, se o boi morrer, o carrapato também vai morrer. Ok? Então, é por isso que o comunismo ele não quer acabar com o capitalismo. Ele só usa do capitalismo para sobreviver e controlar o mundo. Vamos pegar como exemplo a China e a Rússia. Na Rússia, não é o presidente que manda e orienta a KGB, que a KGB é a organização comunista mais antiga do mundo que existe hoje na atualidade. Mas sim a KGB que manda e orienta o presidente da Rússia. A KGB é tão rica, tão poderosa, que ninguém, nem o presidente da Rússia, ninguém no mundo sabe a riqueza que ela tem, o dinheiro e as infiltrações dela no mundo inteiro. Ninguém sabe. Não tem como saber. Na China é o mesmo exemplo. O Partido Comunista Chinês, o PCC, é quem manda na China e não o contrário. Olavo de Carvalho sempre tem orientado, tem acompanhado ele, em que ele fala que o cinema de Hollywood está infestado de comunistas. O poderio bélico russo não passa de fantasia do cinema americano. Como assim isso? Na verdade, a Rússia eles têm um poderio bélico razoável. Eles têm um poderio bélico bom. Mas nada daquilo que o cinema americano propaga. Nada daquilo. Nem perto daquilo. Para vocês terem uma ideia, o PIB da Rússia e há muito tempo ele é menor que o PIB brasileiro. Então, como um país que tem um PIB menor que o PIB brasileiro, é possível ele fazer frente em uma possível guerra contra os Estados Unidos. Não é possível. Nem a China, nem a Rússia, nenhum desses países, nenhum desses. Não é possível. Então, aí é a prova de que o poderio bélico russo nada mais é do que fantasia do cinema americano. Pois lá está cheio, está infestado de comunistas da KGB. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criado a CIA. Quando ela foi criada, ela tinha outro nome, se chamava OSS, Agência de Serviços Estratégicos em inglês. Pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia, eles eram aliados. E a KGB já existia há muitos anos. E os Estados Unidos não tinha uma organização de inteligência. Então os Estados Unidos criou a OSS, a atual CIA. Mas como Estados Unidos e Rússia eram aliados, a CIA, então, desde o seu início, ela foi infestada de comunistas da KGB. Assim como Hollywood. A CIA foi criada porque a KGB já existia, já era um órgão do governo russo de inteligência. E a CIA, o governo americano, não tinha nem um órgão de inteligência. Então ele criou a CIA. Como a Rússia e a China eram aliados, então automaticamente houve uma troca de inteligência e a CIA criou-se já infestado de agentes da KGB, de comunistas. Então, no caso dos filmes de Hollywood, você não pode falar abertamente bem do comunismo, pois não cairia bem. Então, em cada filme que é passado, em cada filme, eles passam uma pequena mensagem sobre o comunismo. Se vocês assistirem todos os filmes de guerra,
ou até filme de sátira, vocês vão ver que dentro dele, em algum momento, ou no começo ou no fim, tem uma mensagem comunista. Isso é fato, não é eu que estou falando. Vocês podem assistir os filmes de Hollywood, os filmes mais antigos principalmente. Eles não falam bem do comunismo, mas sempre dentro deles, lá dentro, em algum momento tem uma mensagem que é passada em todos os filmes. E assim o mundo é comandado pelo comunismo e nós não sabemos. E nós sempre pensamos, imaginamos que o comunismo morreu, o que é uma inverdade absoluta. E isso dá ainda mais força para o comunismo, porque ele se torna um inimigo invisível. Como você vai combater um inimigo que não existe? Então, era isso que eu queria passar. Nós estamos nesse momento muito triste dessa paralisação horizontal em boa parte do mundo. O Brasil, principalmente países como o Brasil, alguns países latinos, vão sofrer muito mais do que os países ricos, porque nós não temos preparo. Fala para uma pessoa que vende picolé na rua, que vende sorvete, ou que tem um pequeno comércio igual eu e minha esposa nós tocamos. Fala para essa pessoa que ela tem que ficar um dia, um mês, 2 meses em casa sem trabalhar. O que ele vai fazer? Vai ficar sem comer? E esse dinheiro que vai ser que o governo federal vai dar para várias famílias, esse dinheiro vai sair de onde? Quando foi feita a reforma da Previdência, a economia da reforma da Previdência era prevista uma economia de 800 bilhões a 900 bilhões de dólares. Mas essa economia era prevista em 10 anos. Em 10 anos seria economizado algo em torno de 800 a 900 bilhões de reais. Com essa paralisação, o governo já gastou 600 bilhões. Até agora. Os planos que o governo está usando contra a paralisação, gastando dinheiro que não tem, muito provavelmente endividando ainda mais o tesouro, o que vinha ocorrendo um efeito contrário de abatimento de dívidas, principalmente com a baixa da Selic, pagando menos juros. Só com a baixa da Selic o governo estava economizando algo em torno de 120 a 150 bilhões de dólares só com o abatimento dos juros da dívida. Ou seja, era uma economia gigantesca. Uma economia de 120 a 150 bilhões só de juros com a baixa da Selic. Com a reforma da Previdência, em 10 anos, 800 a quase 1 trilhão de reais a economia. Com essa pandemia, com essa